Olá pessoal, meu nome é Girlene, eu sou professora na Universidade de Brasília, estou na Faculdade de Educação. Atualmente eu estou no programa de pós-graduação em Educação, na Faculdade de Educação, atuo na área de avaliação e monitoramento de planos, projetos, programas e também presto assessoria técnica ao SEBRASP na área de avaliação e também na área de pesquisa. Minha experiência na área de avaliação educacional é desde o ano de 2002, ano em que comecei a atuar em algumas avaliações nacionais, algumas avaliações regionais também. Os meus trabalhos são voltados todos especialmente para a área de avaliação em larga escala e voltados especialmente para a avaliação da educação básica. Então, nós vamos dividir a nossa aula em 3 módulos. O primeiro módulo eu inicio com uma pergunta, um questionamento. O que uma taxonomia de objetivos educacionais tem a ver com a avaliação por competência? O que competência e taxonomia, o que essas duas coisas têm a ver? Então, para ilustrar isso, eu coloquei aqui um slide, chamo a atenção de vocês para ele, em que se coloca que a chave para uma avaliação efetiva está exatamente na ligação de 4 componentes principais. O primeiro componente é o currículo. Com base no currículo, o professor traça seus objetivos de aprendizagem, os objetivos educacionais. Com base no currículo, os autores dos livros também fazem a mesma coisa. Tanto que se vocês observam nos livros didáticos, no início das unidades, o autor coloca, ao final dessa unidade, espera-se que o estudante ou que o aluno seja capaz de, e tem lá uma série de objetivos educacionais que os próprios autores colocam. Então, com base em que esses autores elaboram, com base em que os autores se inspiram para elaborar, para traçar esses objetivos, ou seja, onde eu quero chegar com o aluno. Então, para que uma avaliação seja efetiva, o meu currículo tem que estar necessariamente ligado a esses objetivos de aprendizagem. E onde é que entra a avaliação? A avaliação ela é a terceira caixinha desse slide. Então, a avaliação é um extrato dos objetivos educacionais que foram trabalhados com os alunos ao longo de, por exemplo, um bimestre, um semestre ou um ano, como, por exemplo, as avaliações em larga escala que são aplicadas pelos governos estaduais, municipais ou então pelo governo federal. Então, a avaliação, ela necessariamente está ligada a esses objetivos de aprendizagem. Então, eu tenho a primeira caixinha, que se refere ao currículo. Do currículo emanam os objetivos de aprendizagem e os objetivos de aprendizagem estão ligados ao processo avaliativo. Então, eu pego aqueles objetivos de aprendizagem que são essenciais, que são os mais importantes e compõe uma matriz. E essa matriz ela vai ser a base para a elaboração das provas, dos testes, das avaliações. E a última caixinha que vocês conseguem ver nesse slide é o uso dos resultados, ou seja, não basta avaliar. Eu preciso também fazer uso dos resultados que advém dessas avaliações que são realizadas. Coloquei aqui uma frase de Sêneca do século IV a.C. e é uma frase também bastante utilizada em muitos outros contextos, que diz o seguinte: nenhum vento nos será favorável se não soubermos o porto de destino. Ou seja, o educador ele precisa saber onde ele quer chegar com seus alunos. O educador ele tem uma série de conteúdos à sua disposição e ele precisa saber em que nível cognitivo ele vai trabalhar esses conteúdos com os alunos. Os livros didáticos, eles dão um bom guia para o professor fazer isso, porque lá o autor coloca lá quais são, o que se espera do estudante ao final daquela unidade. Então, eles são bons guias para os professores. Mas os professores também, eles podem agregar outros objetivos que não estão ali expressos no livro didático, mas que são objetivos importantes para os seus alunos. Ou pode, inclusive, decidir trabalhar determinado conteúdo em um nível cognitivo diferente daquele proposto pelo autor do livro. Então, tanto o autor do livro quanto o próprio professor, quando estabelece onde quer chegar, se inspiram geralmente em taxonomias. E uma das taxonomias
uma das mais conhecidas taxonomias na área educacional é a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela nos dá uma indicação, ela nos dá um guia cognitivo de como que eu posso trabalhar os conteúdos com os meus alunos. E se vocês observam aqui esse slide em relação à taxonomia de Bloom, o domínio cognitivo, vocês veem aí uma pirâmide composta por 6 pilares. No primeiro pilar, vocês encontram aí o nível do conhecimento. Em seguida, o nível da compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. O que significam esses níveis? Esses níveis, eles denotam esforço cognitivo, o quanto que eu vou exigir dos meus alunos em cada um desses níveis. Vamos primeiramente ao nível do conhecimento. No nível do conhecimento, todos os objetivos que eu traço nesse nível, eles são voltados para a lembrança, para a memorização, para a recordação do que a pessoa viu, do que ela leu, do que ela escutou alguém falar, do que ela leu em um livro. Então aqui eu não exijo do aluno que ele perceba o significado do que ele viu ou do que ele leu. Aqui nesse momento o que eu espero do meu aluno é que ele tenha uma boa capacidade de memorização. Alguns chamam até isso de decoreba, né? Então, o aluno que decora bastante, que sabe decorar, que tem uma boa capacidade de memória, ele se dá muito bem quando eu traço objetivos educacionais nesse nível. Então, quando eu traço objetivos educacionais nesse nível, eu vou trabalhar e vou exigir dos meus alunos conceitos, listagens, conceitos de teorias, decorar materiais. Então, eu trabalho e eu exijo cognitivamente dos meus alunos memorização. No próximo nível, que é o nível da compreensão, eu já exijo um pouco mais dos meus alunos. Eu exijo que eles percebam o significado daquilo que eles ouviram, daquilo que eles leram, daquilo que foi ensinado para eles em sala de aula. Então, o professor, por exemplo, ele explica para o aluno e diz que 2 maçãs mais 2 maçãs é igual a 4 maçãs. E ele tem aqui o livro, a apostila com ele. E aí ele vai dar uma olhada na apostila, no livro e ver os exemplos que são bastante semelhantes. Então, se 2 maçãs mais 2 maçãs são 4 maçãs, então 2 peras mais 2 peras são 4 peras. Então, o nível da compreensão é o primeiro estágio do entendimento. Ou seja, eu vou exigir cognitivamente do meu aluno, eu vou exigir um pouco mais. Não basta só que ele, por exemplo, decore um poema e recite na sala de aula. Eu exijo dele agora que ele também me diga o que ele compreendeu com suas próprias palavras. Então, eu vou agora tentar fazer com que o meu aluno chegue num nível cognitivo um pouco mais elevado do que no nível do conhecimento. O terceiro nível é o nível da aplicação. No nível da aplicação, eu exijo dos meus alunos o uso de informações em situações concretas, novas, diferentes, situações do dia a dia. Vamos supor, o professor trabalha com seus alunos em sala de aula as 4 operações. Ok. Como é que eu faço para possibilitar, fazer com que esse meu aluno utilize essa informação quando ele sair ali da sala de aula? Por exemplo, ele aprende as 4 operações e ele vai agora para a cantina da escola. Então, ele consegue demonstrar essa habilidade voltada para o nível da aplicação, se ele consegue, por exemplo, fazer uso do dinheiro que os pais deram para ele consegue chegar na cantina, olhar o preço dos ingredientes, ele consegue olhar o preço do que está sendo vendido na cantina, ele consegue comparar com o dinheiro que ele tem, o valor das coisas que ele está vendo, ele consegue verificar se ele consegue comprar ou não, se vai sobrar troco, confere o troco. Então ele chega no nível da aplicação quando uma situação nova, uma situação diferente, é diferente do exemplo do livro, é diferente daquele exemplo que o professor deu, mas o aluno consegue fazer essa extrapolação para uma situação nova, uma situação concreta, uma situação real. O nível da aplicação, quando eu trago os meus alunos para o nível da aplicação, a escola, a sala de aula é muito pequena, porque eu preciso trazer o mundo para a sala de aula quando eu chego no nível da aplicação. Porque tudo que eu trabalho aqui em sala de aula, para tudo que eu trabalho aqui, eu preciso mostrar para os meus alunos que existe uma forma, um jeito dele aplicar quando ele sair dali. Ou seja, o nível de aplicação, quando eu coloco aqui nesse slide a diferença do nível da aplicação para o nível da compreensão, esse autor aqui, que é o Heraldo Maria Viana, ele diz o seguinte, que a diferença entre compreensão e aplicação consiste em que, na aplicação, uma situação nova ou um problema não familiar é apresentado ao estudante, que deve, então,
reestruturar diferentes elementos e gerar um novo contexto em que se sinta familiarizado. Ou seja, necessariamente eu preciso de um contexto diferente do contexto do livro didático, para que o aluno consiga me mostrar que ele de fato consegue aplicar aquele conhecimento. No próximo nível, que é o nível de análise, o meu estudante ele tem que ser capaz de fracionar objetos, ele tem que ser capaz de fracionar informações, ele tem que ser capaz de verificar convergências e divergências entre opiniões diferentes, conceitos diferentes. O nível de análise é um nível praticamente obrigatório para todas as crianças, para todos os estudantes que passam por uma sala de aula. No nível de análise, por exemplo, um estudante ele é capaz de ler um texto e ele consegue identificar o que é a introdução, o que é o desenvolvimento, o que é a conclusão, e ele consegue também verificar se existe coesão, coerência entre as diferentes partes, ele consegue analisar e consegue extrair a tese principal daquele texto. Se existirem 2 ou 3 textos tratando sobre a mesma temática, o estudante ele é capaz de ver em que essas ideias convergem, no que essas ideias divergem. Então, no nível de análise, o meu aluno ele é capaz de fazer links, fazer conexões entre o que ele está lendo e o conhecimento que ele já possui sobre aquele tema específico, ou alguma coisa que ele já ouviu, ou já leu, já assistiu com aquele tema. Então, a diferença do nível de análise para, por exemplo, o nível de compreensão é que no nível de análise eu preciso extrapolar, eu preciso fazer comparações com informações diferentes. No nível da compreensão, eu preciso apenas compreender o que eu li, o que eu ouvi ou o que me foi explicado. No nível de análise, não, eu preciso pensar mais, eu preciso me debruçar mais para chegar nesse nível. Um aluno que não chega no nível de análise, ele não consegue, por exemplo, compreender de forma correta um texto. Um aluno das séries iniciais que não chega no nível de análise, ele não consegue diferenciar fato de opinião. Um aluno que não chega no nível de análise, ele não consegue ler uma reportagem e verificar, por exemplo, se existe tendenciosidade ou se existe parcialidade ou imparcialidade no que ele está lendo. O próximo nível, que é o nível de síntese, é a agregação de elementos num todo. Para que o aluno chegue no nível de síntese, ou seja, para que ele crie, para que ele seja capaz de expressar suas próprias ideias, esse estudante ele precisa sim ter passado pelo nível de análise. Então, o estudante, quando ele chega no nível de síntese, é o nível em que ele consegue criar, produzir. Um exemplo típico é a redação ou qualquer produção escrita. Para que o aluno se coloque, para que ele consiga expor suas ideias, ele precisa chegar nesse nível de síntese. Se ele não chegar, ele não vai fazer um texto coeso, coerente. Por exemplo, ele não vai conseguir fazer uma boa redação, se ele não chegar no nível de síntese. Então, no nível de síntese, eu exijo do meu aluno que ele pense bastante, que ele analise bastante, ou um exemplo de uma redação, por exemplo, do Enem, tratando aí sobre a persistente violência contra as mulheres. Não basta que os alunos saibam, tenham conhecimento básico sobre a persistente violência contra as mulheres. Se eles não conseguirem fazer conexão do conhecimento que eles têm com o que eles já leram, com o que eles já ouviram, com o que está exposto ali nos estímulos que estão presentes na prova, ele não vai conseguir emitir sua opinião e colocar uma proposta de intervenção, fazer qualquer proposta. Então, no nível de síntese, ele precisa agregar ideias. O último nível da taxonomia de Bloom é o nível de avaliação. Eu só consigo avaliar aquilo que eu conheço muito bem. Então, um estudante que, por exemplo, ele é capaz de fazer sua própria atividade, sua própria tarefa, é capaz de olhar o colega, ver a tarefa que o colega fez, consegue identificar o erro na tarefa do colega e consegue ajudar o colega a fazer sua tarefa, esse estudante ele está chegando no nível de avaliação, porque esse estudante ele consegue julgar, ele consegue comparar informações, ele consegue saber qual a melhor solução para aquele problema. Ele não é capaz somente de fazer, ele é capaz também de avaliar o que os outros fizeram. Então, do ponto de vista cognitivo, os objetivos educacionais que estão neste nível são objetivos educacionais em que eu exijo mais do meu estudante, do ponto de vista cognitivo. Eu exijo que eles caminhem mais, eu exijo mais esforço, eu exijo mais pensamento dos meus estudantes para eles chegarem às soluções adequadas. Então, a taxonomia de Bloom, ela é essa taxonomia que vai ajudar, auxiliar os professores e também os elaboradores de avaliação a elaborarem objetivos de aprendizagem condizentes com o que se espera dos seus alunos em determinado conteúdo. Eu quero, por exemplo, trabalhar proporção no nível de compreensão, eu vou trabalhar de uma forma. Se eu quero trabalhar
proporção esse mesmo conteúdo no nível de aplicação, eu já preciso mudar meus recursos didáticos, eu já preciso melhorar minhas estratégias. E se o meu livro didático, se o autor colocou que ao final da unidade ele espera que os alunos sejam capazes de compreender, e você, professor, entende que para os seus alunos é melhor que eles cheguem no nível de aplicação, aí você vai ter que inserir novos materiais, novos recursos para que seus alunos cheguem no nível de fato de aplicação. Então, as taxonomias, elas inspiram os elaboradores de matrizes de avaliação, os elaboradores de material didático, a colocarem cada um dos conceitos, cada um dos conteúdos a serem trabalhados em determinado nível cognitivo. Aqui no final desse módulo eu deixo algumas referências para vocês, e também um artigo científico sobre esse tema e um vídeo. Espero que vocês façam proveito e que utilizem, por exemplo, a taxonomia de Bloom. Existem também outras, mas podem utilizar a taxonomia de Bloom para inspirá-los a definir e decidirem objetivos de aprendizagem a serem trabalhados com seus alunos. Bem, iniciaremos o módulo 2 com a seguinte questão: como avaliar com base em competências? Temos aqui o conceito de competência. Então, considerando a taxonomia, por exemplo, a taxonomia de Bloom, nós vamos trabalhar com os seguintes conceitos de competência, que são conceitos que se complementam. O primeiro, a capacidade do sujeito de agir diante de situações, problemas inusitadas, a partir da mobilização dos recursos cognitivos, sociais e afetivos necessários à sua resolução. E aí vem a segunda conceituação sobre competência, que diz que a competência ela não reside nos recursos a serem mobilizados, mas na sua mobilização e articulação, para que seja possível tomar decisões e fazer encaminhamentos adequados e úteis ao enfrentamento de situações, como a resolução de um problema ou a tomada de uma decisão. Ou seja, para eu mobilizar minha competência, para eu mostrar minha competência, eu preciso mobilizar recursos, mobilizar e articular. Quais são esses recursos? São as habilidades. E as habilidades, elas são compostas por conteúdos. Os conteúdos, eu mobilizo os conteúdos para que eu possa acionar as habilidades. E as habilidades juntas, elas compõem as competências. Então, se eu fosse pensar no sistema de competências e habilidades, eu pensaria que a competência é um grande guarda-chuva, as habilidades estão aqui dentro compondo a competência e os conteúdos, eles são aqueles componentes que compõem, eles fazem a composição das habilidades, são as ferramentas que as habilidades fazem uso para serem mobilizadas. Então, a competência, eu encontro a competência, ou seja, a competência, eu mostro a competência quando eu mobilizo as habilidades para resolver, para enfrentar uma situação problema. Então, eu tenho uma situação problema para resolver, eu vou mobilizar e articular minhas habilidades e vou, com base na competência construída em sala de aula, resolver aquele problema, aquela situação. Então, quando eu vou avaliar com base no modelo de competências, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que é a matriz do Enem, que utiliza esse modelo de competência. Eu tenho aqui, por exemplo, como vocês podem ver no slide, a matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. E eu tenho aqui a competência de área 1, que é aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Eu chamo a atenção de vocês para os verbos que iniciam tanto a competência quanto as habilidades. E o verbo é que vai dar esse tom do que, qual o nível cognitivo que está sendo cobrado nessa competência ou qual o nível cognitivo que está sendo cobrado, esperado nessa habilidade. Aí eu vejo na competência de área 1 o verbo que abre, ou seja, qual a ação esperada, aplicar. Então, em que nível da taxonomia eu estou? No nível de aplicação. Então, se eu trabalho esse conteúdo com os meus alunos no nível, por exemplo, de compreensão, eu não consigo depois fazer uma avaliação com eles e cobrar um nível de aplicação. Vem a habilidade 1, identificar, habilidade 2, recorrer, habilidade 3, relacionar, habilidade 4, reconhecer. E essas 4 habilidades compõem essa competência. Ainda na matriz de linguagens e códigos, olhem só a competência de área 2. Conhecer e usar língua estrangeira moderna como instrumento de acesso à informação, como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Eu tenho aqui 4 habilidades que compõem essa competência.
Novamente, eu chamo a atenção de vocês para os verbos que iniciam tanto a competência quanto as habilidades. Conhecer e usar inicia a competência. As habilidades: associar, habilidade 6. Utilizar, 7. Relacionar, habilidade 8. Reconhecer. Então, quando vocês olham todas as competências e as habilidades que emanam dos objetivos de aprendizagem, dos objetivos educacionais, que emanaram do currículo, são esses os componentes que serão utilizados na avaliação. Por isso que as taxonomias são importantes, porque elas são essa reflexão que os educadores fazem para escolher o nível cognitivo em que cada conteúdo vai ser trabalhado em sala de aula e, consequentemente, em que cada conteúdo vai ser avaliado. Se nós continuamos olhando aqui a matriz do Enem, por exemplo, a matriz de matemática, a competência de Arião começa com o verbo construir significados. E eu olho as habilidades 1, 2, 3, 4 e 5 e eu vejo os verbos reconhecer, identificar, resolver, avaliar e de novo avaliar. Então, em que nível esses conteúdos estão sendo trabalhados nessas habilidades? Aí eu remeto vocês novamente lá para a taxonomia de Bloom. E aqui no final eu coloquei algumas referências para que vocês possam se aprofundar nessa discussão sobre competência, mas o mais importante é que vocês saibam o seguinte: para que eu possa avaliar com base em competência, eu sempre vou me inspirar em alguma taxonomia para escolher o nível cognitivo em que aqueles conteúdos serão trabalhados. E aí eu começo a delinear, construir as habilidades que vão ser trabalhadas. E as habilidades juntas, elas compõem determinada competência. E como avaliar então com base nesse modelo de habilidades, com base nesse modelo de competências? Sobre isso nós vamos tratar no próximo módulo, que é o módulo 3. Bom, vamos iniciar o módulo 3 com o seguinte questionamento: como elaborar questões para avaliar competências? Sendo que as competências, elas foram escritas, elas foram elaboradas considerando uma taxonomia. As competências são compostas por habilidades que também consideraram uma taxonomia, ou seja, um nível cognitivo. Então, qual o melhor formato de questão, qual o melhor tipo de questão para avaliar competências, para avaliar habilidades? Eu tenho aqui um quadro proposto pelo professor Raladina e ele diz o seguinte, que alguns itens de múltipla escolha, os conteúdos que eles podem mensurar. E o primeiro tipo que eu tenho aqui são os múltipla escolha convencionais, em que eu tenho uma pergunta, que é o comando da questão. Em seguida, eu tenho as opções de resposta, entre as quais uma é a opção correta, as demais são as opções incorretas, que nós chamamos de distratores. Esse é um típico exemplo de questão objetiva de múltipla escolha. O segundo tipo é a escolha alternativa. Eu tenho novamente um comando e em seguida eu tenho apenas duas opções de resposta, por isso que se chama escolha alternativa. Ou eu escolho A ou eu escolho B. O terceiro tipo de questão é de complementação. Eu tenho novamente uma pergunta, um comando, esse comando está incompleto, falta ou uma parte ou duas partes nesse comando que vão ser completados com as opções que estão ou nas opções incorretas, ou nos distratores, ou na opção correta. Outro tipo de questão objetiva de múltipla escolha é um formato muito popular, muito comum, que é o verdadeiro e falso. No verdadeiro e falso eu tenho uma série de sentenças, algumas são verdadeiras, outras são falsas. E o estudante, a pessoa que vai responder as questões, vai julgar o que é verdadeiro e o que é falso. O outro tipo de questão é o verdadeiro e falso múltiplo. Qual a diferença para o verdadeiro e falso? O verdadeiro e falso simples. O verdadeiro e falso múltiplo, eu tenho um estímulo, eu tenho um contexto e com base nesse contexto eu vou propor uma série de afirmações, todas as afirmações ligadas ao mesmo contexto. E o estudante vai analisar o contexto e verificar quais das opções, quais das afirmações são verdadeiras e quais das afirmações são falsas. Um outro tipo é o múltipla escolha complexo, é onde eu tenho um enunciado, um comando para questão, eu tenho algumas asserções, algumas assertivas, e nas opções de resposta eu coloco apenas a assertiva 1 e a assertiva 2 são corretas, apenas a 3 e a 4, a 4 e a 5, a 1 e a 3, eu vou fazendo um trocadilho entre as asserções que são corretas ou incorretas. E todos esses tipos de questões, eles conseguem avaliar conhecimento e eles conseguem avaliar também habilidades cognitivas. Todavia, o último tipo, segundo Raladina, que é o tipo contexto dependente,
ele consegue, esse tipo de questão, consegue avaliar raciocínio cognitivo mais complexo, que é o que nós queremos avaliar, competências. Então, no final, resumo, se vocês prestarem atenção nesse slide, o professor Haladjian coloca o seguinte, que o item contexto dependente, ele é um dos meios mais efetivos para mensurar raciocínio complexo, ou seja, competência. Por isso que este é o tipo de questão que eu vou trabalhar com vocês nesse módulo, o item contexto dependente. Qual é a definição desse tipo de item? O que quer dizer esse tipo de item? Nesse tipo de item eu tenho um estímulo introdutório, e esse tipo de item ele tem uma história muito antiga, mas ele se tornou popular apenas mais recentemente. O estímulo nesse tipo de questão ele pode ser uma obra artística, um gráfico, uma tabela, um texto, um poema, uma história, um problema, um experimento, uma narrativa, enfim, é um mundo, é quando você traz o mundo para dentro da avaliação. Uma vez escolhida a situação e estímulo, é criado um item no formato de múltipla escolha. A razão para que esse tipo de item tenha se tornado mais popular e mais utilizado hoje nacionalmente em nosso país em avaliações, como por exemplo o Enem, a Prova Brasil, o próprio ENAD, a Provinha Brasil, as avaliações estaduais, municipais que se espelham também nas avaliações nacionais, todas elas utilizam esse modelo, esse tipo de item. Então há vários tipos de item nesse formato, cada um avaliando um tipo de atividade cognitiva, por exemplo, leitura e interpretação é muito utilizada em linguagens e códigos, resolução de problema é muito utilizada em ciências da natureza, em matemática, enfim. O item contexto dependente, trazendo um exemplo aqui para vocês, eu tenho aqui a competência que é construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. A habilidade é utilizar a noção de escalas na leitura de representação e situação do cotidiano. Eu tenho aqui o contexto, então no contexto eu tenho que o engenheiro mecânico, ao projetar um avião, construir um modelo reduzido na escala 1/25. Sabe-se que a envergadura indicada na figura a seguir pelo segmento de reta AB é a maior distância entre as pontas das asas de um avião. E aí eu tenho a figura do avião, eu tenho o segmento da reta AB, né, conectando as duas asas do avião. Eu tenho aqui a referência de onde foi retirada essa imagem. Então, sempre que a produção não for sua, você precisa referenciar de onde você extraiu o texto, a figura, a tabela, a imagem, enfim. A segunda parte, bom, uma vez escolhido o estímulo, e nesse caso essa questão, se for o estímulo, o contexto, aí eu venho com o comando da questão. Então o comando é o seguinte, eu posso tanto fazer o comando numa forma de pergunta, como eu faço de uma forma afirmativa, que vai ser completada com as opções de resposta. Nesse caso aqui, que é o caso das avaliações do INEP, que em geral utilizam também esse formato aqui, que é de complementação, o comando é o seguinte, se a envergadura do avião original projetado tem 12 metros, a envergadura do modelo reduzido será, e aí eu coloco aqui as opções de resposta. Uma delas é a opção correta, as demais são chamadas de distratores. Por que são chamadas de distratores? Os distratores, eles são a parte mais difícil para elaborar em uma questão. Por quê? Porque os distratores, eles fornecem feedback pedagógico para o professor. Por isso que eu não posso colocar qualquer coisa nos distratores, porque os distratores eles vão me dar sinalizações sobre os problemas que o aluno tem no desenvolvimento daquela habilidade que está sendo avaliada. Então escolham muito bem os distratores para serem colocados. Os distratores eles têm que ser raciocínios plausíveis, possíveis, mas plausíveis e possíveis somente para quem ainda não domina aquela habilidade. Então, para eles é plausível, é possível, mas para aqueles alunos que já desenvolveram, que dominam aquela habilidade, para eles é completamente visível que aquelas opções são incorretas. Então, aqui eu tenho, vocês podem verificar que todas as opções de resposta estão em centímetro. Eu não poderia colocar nada em metro aqui, se eu colocasse chamaria atenção. Então, e se a resposta, a opção correta fosse exatamente aquela que eu colocasse em metro, alguns estudantes simplesmente por ser uma opção que chamaria a atenção, marcaria sem necessariamente saber que de fato aquela ali era a opção correta. Então vocês verificam que eu coloco aqui as opções de resposta, você coloca sempre ou no formato crescente ou decrescente. Nesse caso aqui os números, né? Eu vim do 12, 20, 30, 40, 48. E todas as opções estão em centímetro. Eu sempre tenho que ter cuidado para que os meus distratores não chamem a atenção dos alunos. Ou seja, eu não vou colocar, por exemplo, ou os distratores opção correta com uma extensão que seja muito diferenciada. É claro que eu não vou conseguir, por exemplo, se as opções de resposta fossem
frases, eu não ia colocar uma frase extensa e outra diminuta, e outra extensa e outra mediana, então eu procuro colocar todas mais ou menos com a mesma extensão. Quando eu não consigo colocar todas com a mesma extensão, que é quase impossível mesmo, então eu vou colocar sempre da maior frase para a menor, ou então o contrário. Bem, em seguida vem as justificativas para cada uma das opções de resposta que foram colocadas. Então eu tenho aqui por que a opção A é errada, por que a B é errada, por que a C é errada, por que a D é errada e por que a alternativa E é a correta. Então eu tenho um raciocínio plausível, possível, para chegar nesse número aqui que é 12,04, que eu não tirei ele do acaso, ele é um raciocínio possível. Bom, se nós fôssemos analisar esse item, por exemplo, o contexto, quais perguntas que poderíamos fazer, quais questionamentos para verificar se essa questão está bem elaborada? A primeira, a questão está contextualizada, ou seja, é um item contexto dependente? Sim. A contextualização está adequada ao nível de escolaridade dos estudantes? O tamanho do contexto é adequado? Eu não posso trabalhar com um contexto muito longo, porque senão a prova vai ficar muito extensa. Tem referências? Todos os dados são necessários para responder o item, o que não for necessário eu preciso retirar, eu preciso suprimir. A habilidade está correta, ou seja, esse item está avaliando de fato aquela habilidade lá. Qual o nível de dificuldade desse item? Eu preciso balancear minha prova com questões fáceis, questões medianas e questões difíceis. Analisando o comando e as opções de resposta. Eu tenho aqui os questionamentos. O comando é uma frase que termina em cada opção? O comando está redigido de forma clara e objetiva? As opções estão em ordem crescente ou decrescente? As opções são semelhantes, são independentes? Eu não posso fazer, por exemplo, uma opção em que eu digo que Cebolinha está segurando a bola com a mão esquerda e a opção B, Cebolinha está segurando a bola com a mão direita. Uma anularia a outra, então as opções têm que ser independentes. Há exatamente uma opção correta e 4 erradas? Porque as opções erradas são plausíveis e todas as opções avaliam a mesma habilidade? Ou seja, eu não posso colocar lá um distrator, uma opção incorreta que não esteja avaliando a mesma habilidade que está sendo avaliada. Analisando agora a última parte do item, que são as justificativas. Todas as opções estão justificadas, tanto a correta quanto as opções incorretas? As justificativas, elas indicam as operações mentais que levaram os estudantes a escolherem determinada opção. As justificativas começam com errada ou certa? Então, se eu fosse dar um diagnóstico para esse item, eu poderia dizer que esse item é um bom item, um item contextualizado, que está avaliando de fato aquela habilidade e, pelo fato de eu utilizar um contexto, eu consigo acessar, eu consigo avaliar um raciocínio um pouco mais complexo, eu consigo avaliar a habilidade. E as habilidades juntas compõem a competência. Então, eu consigo avaliar a competência. Então, por isso que esse tipo de item tem sido utilizado hoje para avaliar habilidades e competências, porque é um item contexto dependente e é um item que me permite fazer esse tipo de avaliação por meio de leitura e interpretação, de resolução de problema ou de qualquer contexto que seja compatível com a habilidade que eu esteja trabalhando. Então, vamos trabalhar, vamos colocar nossas questões, vamos inserir nossas questões nesse formato, contexto dependente. Se fizermos dessa forma, se sairmos do modelo tradicional, do modelo convencional, nós conseguiremos avaliar melhor nossos alunos e conseguiremos colocar o processo de avaliação mais alinhado com o processo de ensino. Obrigada, bons estudos para você.